Olá a todos. O que eu vos trago aqui hoje, ou o que eu tenho aqui hoje para vos apresentar é a faca certa, ou melhor, a vossa faca certa. Mais do que nós acharmos uma faca muito bonita ou com uma grande utilidade, é a faca que melhor se pode relacionar connosco, quer seja pela lâmina, quer seja pelo cabo, quer seja pelo tamanho ou pelo próprio formato. Eu acho que nós devemos sempre ter uma opinião bastante pessoal daquilo que são os nossos utensílios e instrumentos diários de trabalho. E neste caso, uma faca representa muito aquilo que é o nosso rendimento no cotidiano da nossa profissão. Pois venho dar-vos algumas dicas para vocês utilizarem no vosso dia-a-dia. Todas estas dicas são coisas que eu utilizo e considero relevantes. Coisas que eu utilizo, que eu recomendo às pessoas que trabalham comigo, porque no final de contas o que interessa é o vosso bem-estar, a vossa segurança e uma excelente execução. Hoje tenho aqui uma cebola, uma cenoura, cebolinho, uma batata, mas mais do que falar nos produtos que eu tenho, porque são apenas e meramente ilustrativos e produto para aplicar os exemplos dos cortes, é falar-vos de facas. Então, as facas que eu tenho aqui. Faca de chefe, pois diria que esta é a faca com maior utilidade no dia-a-dia de um cozinheiro na cozinha. Uma faca de serra não é só uma faca que nós utilizamos para cortar pão ou para cortar bolos, e mais à frente vou apresentar alguns exemplos. Uma faca de legumes, ou como eu gosto de chamar, é uma faca tournant, ou seja, dá para muito mais do que só legumes. Um descascador. O descascador é muito importante nas nossas tarefas diárias, pois se usarmos sempre a faca para descascar, seja uma batata, seja uma cenoura, vamos desperdiçar muito mais. E eu vou demonstrar como é que nós podemos reduzir esse desperdício usando o descascador. Não é uma faca de sushi, não é uma faca de peixe, uma faca de cozinha, onde nós podemos usar para fazer cortes mais longitudinais, usar para peças maiores, seja para filetear um peixe, seja para dosear uma carne. Temos que aproveitar todo o comprimento da lâmina, todo o equipamento que nós temos, porque só assim nós conseguimos tirar proveito. E por último, o equipamento que eu acho que é muito importante é o fuzil. O fuzil não afia. Não, se vocês acham que o fuzil serve para afiar, é um erro. O fuzil serve para dar fio. E então, para afiar, usamos uma pedra, pois isso deixamos para outra vez. Porque hoje vou mostrar-vos como é que vocês podem cortar, manter as vossas facas limpas, a cortar bem e preservá-las da melhor forma possível. Mas antes de passarmos para a ação, uma dica muito importante, a tábua. Pois a tábua é importante para mantermos sempre a nossa faca com o fio pronto a cortar. Porquê? A faca amortece, a tábua amortece, a faca desliza melhor na tábua, mas temos de ter um ambiente seguro. Uma tábua sempre limpa, seca e que não escorregue. Truque: colocar um papelzinho molhado em baixo, ou se as vossas tábuas já tiverem umas borrachinhas, pois molhem um pouquinho essas borrachinhas e quando colocarem na superfície, pois apertem um pouquinho para que garantam essa estabilidade. Pois vamos começar com o descascador. Se eu usar o descascador, pois pode ser sempre para nós ou pode ser contra. Pois o que eu acho é que o descascador deve ser usado na tábua. Nós deixamos a tábua, ganhamos estabilidade, segurança, ganhamos a nossa postura e depois aí começamos a descascar. Se eu usar o descascador, a nossa casca, ou melhor, o nosso desperdício, que não será desperdício, é muito menor do que se eu usar, lá está, a faca de legumes, ou como eu gosto de lhe chamar, a faca tournant, para descascar. Aqui já estou a entrar em pontos críticos, maior risco. Ao cortar assim, já estou a meter este dedo, que se a faca escorrega, vai ao dedo, posso-me cortar. Já não tenho ponto para cortar na tábua e raspar. Não é propriamente o melhor, porque fica
toda rugosa e não é esse o produto que nós queremos. E então, para cortar, vou cortar ao meio, para não me cortar. Se eu for descascar assim, pois, reparem, eu estou a desperdiçar muita cenoura. Só para vocês terem uma noção, com descascador, sem descascador. Pois aqui está muita cenoura e aqui está muito menos. Pois usem o descascador e vão ver, vão começar a ter maiores benefícios. Não só na cenoura, abóbora também dá para fazer. Aliás, todos os legumes de casca grossa ou casca dura, mas não muito grossa, conseguem descascar com o descascador. Se não, podem usar a faca de serra. Por exemplo, uma raiz de aipo, recomendo a faca de serra. Uma abóbora muito grande, talvez a faca de serra. E agora, totalmente o oposto, o tomate. O tomate, pois, podem cortar com uma faca normal, chefe, mas se a faca não estiver muito afiada, vão ter dificuldade e vão esmagar. Se usarem uma faca de serra, ela vai deslizar sobre o tomate. Importante, a faca não esmaga, ou seja, não faz isto assim e vai. Não, a faca tem que deslizar. É como eu estava a falar, usar todo o comprimento da faca. Vou exemplificar aqui na cenoura, que é um produto longitudinal e tentar apresentar o que eu estou a dizer. Se eu cortar a cenoura assim, com a faca, eu estou a usar toda a faca e o corte seu limpo, homogéneo. A faca foi usada na sua plenitude. Se eu pegar, atenção, volto a ganhar estabilidade e volto a cortar com a faca. Se eu usar a faca a esmagar, primeiro, o corte já saiu mais irregular e não saiu direito. Porquê? Porque eu esmaguei. Estamos a falar da faca de serra, não é aplicável diretamente na cenoura como estou aqui a fazer, só para fins de ilustração, mas no caso do pão, no caso do bolo, às vezes acontece, vocês estão a serrar e a parte da corda de baixo fica agarrada. Porquê? Porque não serraram. Lembrem-se, faca de serra, serra e serrar sempre, sem fazer força, só ir deslizando, ok? Mas bem, voltando ao que eu estava a falar aqui dos cortes, pois, acho que das coisas que muitos têm admiração é o chefe corta muito rápido. Primeiro, estabilidade na tábua. Segundo, confiança na nossa faca. Importante. É um amigo, é um companheiro, é algo que nos acompanha e que nós temos que confiar. Eu tenho que gostar da minha faca. Tenho que sentir que é parte de mim. Eu tenho que confessar aqui que das coisas que mais me entusiasmava quando eu ia para a faculdade, licenciei-me na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e nós só tínhamos aulas de cozinha, no meu caso como pós-laboral, ao fim de semana. E o que mais me entusiasmava era ir usar as minhas facas, ir tentar melhorar a minha relação com as facas. E cada vez que tirava as facas do estojo e iniciava as minhas elaborações, pois era especial. E podíamos nós, como colegas, ser todas as mesmas facas, eu sentia que as minhas eram diferentes. Claro que depois, à medida que o tempo vai passando, cada um acaba por definir aquela que é a sua faca. Mas tem que haver sempre uma relação. Voltando aos cortes. Aqui, a faca para a frente corta e para trás levanta, ok? Usando da plenitude. É uma faca grande, então, como faca grande, temos que usar. Se repararem, a faca não é reta. E se eu deixar aqui, como vocês podem ver, a faca não é reta. Ou seja, eu não posso querer que ela esmague. Então, porque é que a faca tem esta curvatura na base? Para a frente corta, para trás levanta. Para a frente corta, para trás levanta. Para a frente corta, para trás levanta. E como ela não é reta, facilita muito o movimento. Se eu quiser usar uma faca reta, ou esta, mas vou usar esta que é maior, para fazer o mesmo movimento, esta já nem facilita o movimento, porque vai-me fazer bater com a mão, que é uma faca muito baixinha. Mas já não permite a mesma utilidade. Por isso, elaborações diferentes, facas diferentes. Voltando aqui. Para a frente corta, para trás levanta. E eu posso fazer mais longitudinal e ter os bastõezinhos.
Posso juntar, aproveitar a faca sempre como auxílio na tábua e proteção. Os dedos, estes 2 dedos agarram, estes 2 dedos fixam o sítio onde vou cortar e sempre assim. Okay? A partir daí, a faca pode deslizar sempre junto ao dedo, que nunca vai cortar. Se eu fizer assim, o que vai acontecer é, se a faca encostar ao dedo, vai cortar uma pontinha do dedo. E acreditem que não é nada muito agradável. Por isso, segurança. Segurança, confiança na faca, segurança na tábua, posição das mãos. Ajustamos e começamos a cortar. Claro que, mais devagar, ganhamos confiança um pouquinho mais rápido, vai deslizando. Eu, se não mexer o dedo daqui, não estou a cortar nada. Se eu for avançando, bem, ganhamos. Temos aqui já os nossos legumezinhos. Aqui já não estava a dar para estar a cortar direitinho. Volto a ganhar posição e estou. Tenho aqui a nossa brunesa ou brunoise de cenoura. Pode-se fazer exatamente o mesmo com a batata, totalmente igual. Outro ponto muito importante no que diz respeito às nossas facas, estarem afiadas. Como eu vos falei, a faca para ser afiada deve ser usada numa pedra. Para manter o fio, devemos usar o fuzil. Pois, para usar o fuzil, depois deslizamos a faca no seu comprimento, sempre com uma ligeira angulação, para poder afiar. Vocês repararem, nas vossas lâminas, o gume da faca, esta lâmina, não é reta. Então, nós temos que manter um ângulo quando abordamos o nosso fuzil para poder afiar. Se fizermos para baixo, temos a segurança de que ela bate aqui em baixo e não nos vai à mão. Contudo, se sentirem mais confortáveis, isto não é fazer rápido, é fazê-lo bem. Façam para fora. Vão praticando assim, se tiverem medo, sempre. Comecem em baixo e vai para cima. Mantendo sempre a faca na sua longitudina. Uma faca mais pequenina, exatamente o mesmo processo. Mantemos o ângulo e é igual. Outra faca. E sempre assim, ok? Depois de passar a nossa faca no fuzil, devemos passar a nossa faca pelo papel, porque pode ficar sempre um restíciozinho do material, não é? Faca afiada. É importante para tudo, mas agora digo-vos uma coisa. Os legumes, e neste caso as ervas aromáticas, têm bastante clorofila, têm bastante seiva. E então, se a faca tiver por afiar, o que vai acontecer é que vai esmagar e vai libertar toda essa seiva, toda essa clorofila para fora. Sabor desperdiçado. Porquê? Por má manutenção. Então, devemos ter a faca afiada e depois aí começamos a cortar. Quando nós cortamos as nossas ervas aromáticas com uma faca afiada, pois não podemos sentir que estamos a sujar a tábua, né? Temos que sentir que estamos a cortar ao máximo. E vocês vierem aqui reparar, pois não ficou nem nada. Quer dizer que a nossa ervinha foi respeitada, mantivemos o maior sabor possível e a faca, pois, está corretamente afiada. Bons modos ou bons usos para as nossas facas e fatores que são realmente muito importantes. Primeiro, manter as facas sempre limpas, bem higienizadas. A faca não se deve lavar com água quente, porque senão perde o fio. Não devemos mandar as facas às máquinas de lavar, porque as máquinas lavam com água quente. Devemos sempre lavar à mão e com água fria. Importante, quando lavamos a faca com a esponja, lavar com a lâmina para fora. Porquê? Se eu lavar com a esponja para mim, a faca, se estiver afiada, corta a esponja e vai-me à mão. Então, lavamos sempre a faca com a lâmina para fora, ok? Seja uma faca de chefe, uma faca de serrilha, ou seja uma faca de legumes, sempre com a lâmina para fora. Devemos sempre secar bem a faca
depois da lavagem e, se estivermos a trabalhar com ela, manter sempre no local seco, ali bem protegida. Se já tivermos terminado, depois guardamos no nosso estojo e voltamos depois a iniciar trabalhos com ela no dia a seguir, sempre bem higienizadas. Pois podia ficar aqui a apresentar-vos vários tipos de cortes com vários produtos, várias proteínas, vegetal, animal, mas mais do que o tipo de corte, é o que corta, é a vossa faca, a faca certa. Por isso, lembrem-se, no momento de escolher, escolham aquilo que fizer mais sentido para vocês e no momento de manter, façam aquilo que vos recomendei, porque assim conseguem ter equipamento com maior longevidade e trará muita alegria para vocês. Pois, muito grato e até já!